Então, olá a todos, estamos começando hoje fazendo o lançamento do nosso Digam Gurias. O que é esse tal desse Digam Gurias e por que pessoas de meia idade estão usando o termo Digam Gurias, né? É questão de sentimento pessoal. Nós nos tratamos como gurias, nós somos bichos do Paraná e, portanto, nos sentimos gurias. Então, eu sou Fernanda Scheffer, sou advogada, sou professora aqui em Curitiba e estamos aqui, então, para discutir temas que são afetos às nossas áreas. Eu, a professora Karen e a professora Andresa, que vão se apresentar agora. Então, eu vou assumir a bola. Eu sou a professora Andresa Baggio e, assim, pessoas de meia idade, Fernanda, não concordo, somos jovens, por isso que nos apoderamos do termo gurias, não é? Mas, na verdade, esse é um projeto que a gente resolveu, né, apresentar, enfim, iniciar nesse momento de mundo que a gente está vivendo, porque estamos aqui num grupo de gurias que somos todas amigas, nos conhecemos há bastante tempo e por isso que nos chamamos de gurias. Então, eu sou a professora Andresa, sou professora e sou advogada aqui em Curitiba também e passo a palavra para a professora Karen para que se apresente. Vamos lá, Karen. E aí? Então, eu sou a professora Karen, também sou professora e advogada, conheço as gurias há muitos anos e é isso que faz a gente teve a ideia de conversar, dividir as preocupações, porque não há dúvida nenhuma que a sociedade está mudando muito, as pessoas mudam muito, e a nossa primeira ideia foi de que a nossa amizade pudesse render bons frutos também de bons pensamentos, porque nós todas sempre tivemos muito respeito por uma opinião da outra e não raro também pensamos diferente. Então, é isso que nos moveu, né? Talvez pensarmos juntas e construir aí um futuro, quem sabe, para frente com novas ideias. É isso. E não poderíamos começar melhor hoje se não fosse com as nossas amigas também, que estão longe, mas sempre perto também, né? Meninas, bem-vindas! Isso aí, meninas! Saudade! Não, meninas! Gurias! Como vocês estão? Gurias, não meninas! Pessoal, as nossas queridas gurias, Débora e Heloísa, também professoras aqui em Curitiba. Meninas, como é que vocês estão? Elas eram professoras em Curitiba, né? E onde vocês estão? É isso aí. Bom, então, nós éramos professoras e advogadas também no Brasil, e em 2019 nós decidimos imigrar para o Canadá, e estamos aqui agora já há um ano e alguns meses, vivendo nas terras geladas aqui do Hemisfério Norte. E mortas de saudades e felizes de participar desse bate-papo com as nossas gurias, com as nossas amigas. Então, a ideia hoje é um bate-papo e contar um pouquinho para vocês como está sendo a realidade do Covid aqui no Canadá. E em termos genéricos, dos números e as medidas do governo, enfim. Compartilhar um pouquinho a nossa experiência aqui também. E eu sou a Débora. Eu sou a Heloísa. Déboriza. Pessoal, só antes de deixá-las expor essa realidade, só também para contextualizar, a ideia do Diálogos, ela surgiu porque, primeiro, a Débora e a Heloísa nos abandonaram por vários bons motivos, mas nós 5 nos conhecemos há muito tempo e nós tínhamos por hábito fazer almoços, pelo menos mensais, onde conversávamos sobre assuntos diversos, inclusive assuntos referentes ao direito. Então, foi uma oportunidade de nos reaproximarmos durante essa pandemia e também uma oportunidade para trazer para os nossos alunos que sentem saudades da Débora e da Heloísa e que sempre nos perguntam por onde elas andam, de vocês conversarem um pouco e voltarem a conversar com os nossos alunos. Nós estamos muito felizes com o convite. Mas, meninas, já faz 1 ano e meio?
1 ano e Quase. 3 meses. Deus do céu, parece que foi ontem aquele nosso almoço de despedida ali, meu Deus do céu, o tempo passa muito rápido, mesmo. Nossa. E o que eu acho interessante da gente comparar, eu vivi uma realidade em 2009, porque eu estava morando fora do Brasil, fazendo a minha pesquisa para o doutorado, como vocês sabem, quando H1N1 eclodiu, né? E eu vivi duas realidades naquele momento, porque o primeiro caso que diagnosticado na Europa de H1N1 era exatamente no hospital em que eu tinha aula. Nossa. Nossa, não sabia disso, Fê. Mas o que era muito interessante, e por isso a ideia de conversar com vocês sobre como o Canadá está lidando com essa emergência sanitária, é que enquanto lá nós recebíamos as instruções de tomar cuidados, lógico, a gripe é séria, né, exige cuidados, mas as instruções que nós recebíamos eram de cuidados de uma gripe. Então, né, lave sempre as mãos, procure espirrar no cotovelo, não passe a mão no rosto. Enfim, eram cuidados gerais de uma gripe normal. Enquanto isso, as notícias aqui do Brasil: vamos fechar fronteiras, né? Não temos medicamento para todo mundo, não isso. Então, o que me chama muito a atenção é essa questão, como as autoridades públicas tratam o assunto vai influenciar, obviamente, como as pessoas vão receber aquela emergência sanitária. Então, por isso, passo a palavra a vocês, para vocês nos contarem um pouquinho aí de como as autoridades canadenses estão lidando com esse momento. Bom, primeira coisa que acho que é importante dizer, que não é importante dizer, mas é só algo que me ocorre todo dia, é que agora eu realmente me sinto imigrante, porque você falou das fronteiras, né? Então a gente está aqui e agora não temos mais a sensação de que a qualquer momento a gente pega um voo e volta para o Brasil, ou que os nossos pais podem vir. Isso não é mais uma realidade. Mas, enfim, tempos malucos que a gente está vivendo. E começar dando uma perspectiva geral do Canadá e depois falar um pouquinho para vocês das medidas que o governo tem adotado. Então, o Canadá, em comparação com o Brasil, é muito menos populoso. Eu até peguei aqui o número: a população do Canadá é de 37 milhões e 590 mil habitantes. Se você pensar que o Brasil tem mais de 202 milhões de habitantes, né? Então, mais de 210 já. Então é uma diferença aqui, 37 milhões. Então é um país bastante menor do ponto de vista populacional, não territorial, mas do ponto de vista populacional. E aí, com relação especificamente ao Covid, o Canadá em 13º lugar do mundo. Então hoje tem 88.475 casos e o número de mortes são 6.800 e poucas mortes. É uma condição, claro, séria. As autoridades aqui têm levado bastante a sério, tentado tomar uma série de medidas. E o Canadá, ele é dividido em 10 províncias, e a província onde a gente mora, que é a província de Ontário, é a segunda província mais afetada. Então, em termos de número, aqui na nossa província, a gente tem agora 26 mil casos. A primeira província, que é a que tem mais casos, tem 49 mil, que é a província do Quebec. E é vizinha, é a província vizinha nossa. São as duas maiores afetadas e tem juntas mais da metade da quantidade de casos do país inteiro. Bem mais. Então, a gente pode dizer que, de algum modo, a gente está perto do epicentro, por assim dizer, do lugar onde tem mais casos do ponto de vista do Canadá. E aí, o Canadá é um país que tem lá suas diretivas federais, mas as províncias têm bastante autonomia, então cada província tem uma realidade bastante diferente. E o que a gente vai falar é da nossa província, que é a província de Ontário. Então, desde o dia 23 de março, a província de Ontário decretou o fechamento de todos os serviços ditos não essenciais. E ficou aberto só supermercado, hospital, mas no hospital só para atender Covid.
Então, aqui o sistema de saúde é público e universal, não tem a opção de sistema privado, e todas as cirurgias eletivas, mesmo as cirurgias mais sérias, como de câncer e problemas cardíacos, foram todas canceladas. Desde o dia 23 de março, os hospitais estão só, basicamente, para atender emergência, COVID, né? Emergência. Emergência e COVID. Então, ficaram os hospitais, ficaram os supermercados, ficaram as farmácias abertas e os restaurantes para entrega, delivery, ou para retirada no balcão ou na esquina, na calçada, curbside, que eles dizem. Então, esses são os serviços essenciais, ponto, o resto tudo fechou, desde o dia 23 de março. E uma semana antes, na nossa cidade, nós moramos na cidade de Burlington, que fica a 1 hora, mais ou menos, da cidade de Toronto, que é a cidade mais populosa da nossa província. Uma semana antes, mais ou menos, a prefeita da nossa cidade declarou estado de emergência na nossa cidade. Então, uma semana antes de fecharem todos os serviços não essenciais, foi declarado estado de emergência na cidade. Uhum. E aí, durante esse período em que a gente teve que ficar em casa também, do dia 23 de março até o dia 19 de maio, então quase 2 meses, as orientações eram de que, as orientações básicas de uma gripe, então lavar a mão, manter a distância, aqui são 2 metros ou 6 feet, não 1,5 metro, e o uso de máscara não é obrigatório, ele só é necessário quando você está numa situação que você não vai conseguir manter a distância. Então, eventualmente, no supermercado, mas não é obrigatório. As pessoas, a gente nunca teve lockdown. As pessoas, do contrário, eram estimuladas a sair na rua e o governo fez várias campanhas nesse sentido, preocupado com a saúde mental das pessoas. Então, sempre foi permitido sair, caminhar, fazer exercício ao ar livre. Mas isso era algo que eu ia perguntar mesmo, se vocês chegaram a ter o lockdown, aí o fechamento total e tal. Eles têm batido muito na tecla, Andresa, do distanciamento e confiado no discernimento das pessoas. Então, diariamente a gente escuta situações, não importa qual é o país do mundo que você esteja, vão ter pessoas que não vão respeitar o distanciamento. Mas na grande maioria das vezes a gente sai, tem um parque a 1 quadra da nossa casa e a gente sai para dar uma volta de vez em quando e as pessoas tentam de alguma maneira respeitar o distanciamento. E acho que foi esse um dos motivos pelos quais o governo nunca precisou tomar uma atitude de lockdown. E os nossos números nunca ficaram números como dos Estados Unidos, por exemplo. Então, até agora a gente não precisou ficar em casa, trancado em casa. Eu achei bacana também vocês comentarem dessa preocupação do poder público com a saúde mental, né? Muito interessante isso, a questão da saúde mental, que nesse momento, assim, é algo tão necessário e que a gente, né, tão difícil, é bem legal saber que o poder público, né, tem essa preocupação. Desde o começo, só para te dar um feedback nesse assunto, desde a primeira semana em que foi decidido que 99% das coisas iriam fechar, existe uma ajuda por telefone e pela internet que o governo canadense disponibilizou para ajuda psicológica. Então, é gratuito e você tem uma ajuda psicológica disponibilizada pelo governo. Eles lançaram também no começo um aplicativo que você consegue se informar sobre tudo e também consegue acesso a essa ajuda psicológica gratuita pelo governo. E ajuda financeira? Então, daí o pacote de ajuda... Não muda ainda, pera. Pera. Me interessou ali, mas é estilo teleconsulta ou teleorientação? As pessoas realmente fazem uma consulta psicológica? Fera, eu não consigo te dizer com certeza, eu não quero dar nenhuma informação errada, porque a gente não fez. A Elo é minha terapeuta, eu sou a terapeuta dela, então a gente não fez, eu nunca acessei a plataforma para poder te dizer, eu sei que por que isso te interessa,
porque isso faz parte do teu campo de estudo, mas a gente pode dar uma pesquisada e te responder. Eu acho que é uma consulta. Eu acho também. Mas é um achismo. Eu realmente não sei se é só uma orientação do tipo, saia e dê uma volta na quadra que você vai se sentir melhor, ou você se engaja numa consulta. Mas a gente pode pesquisar e te dar um feedback. Eu tenho para mim que era consulta, tenho para mim que eu vi o primeiro-ministro falar alguma coisa nesse sentido. E aí, fora isso, do poder público, a gente tem diariamente discursos e oficialmente pronunciamento oficial. Isso é uma coisa interessante de dizer. O primeiro-ministro, desde o primeiro dia acho que o primeiro dia que foi declarado o estado de emergência no Canadá, que foi declarado pandemia, o primeiro-ministro fala todos os dias, às vezes às 11 da manhã, às vezes às 11h15 da manhã, mas todos os dias. Se não me engano, ele não falou no Dia das Mães, talvez na Páscoa, Dia da Rainha, no Dia da Rainha, que aqui a gente tem rainha, mas ele fala todos os dias. Ele tem um horário já definido, fala ao vivo, responde perguntas ao vivo, e o governador da província também todos os dias, sábado, domingo, eles dão um feedback e vêm com todas as medidas e orientações. E aí eles confiam que as pessoas vão seguir essa questão do distanciamento físico e que vão, enfim, as orientações básicas de lavar as mãos e álcool em gel em todos os lugares, no prédio onde a gente mora, em qualquer lugar que você vá. Mas se a população não respeitar, a polícia tem o poder de multar as pessoas. Aparentemente, na nossa província, na nossa cidade, até o momento, a polícia tem feito uma ação mais educativa quando vê algum tipo de aglomeração. Eu não vi nenhuma notícia de ninguém que tenha recebido efetivamente a multa, mas é algo que está ali, o chicotinho, de alguma maneira. As pessoas podem ser multadas, o valor é variável e pode ir até $2.000. Bem alto, por não respeitar o distanciamento físico, né? Que é os 2 metros que eles pedem. Bom, fora isso... não são só os 2 metros, né? É interessante falar que nesses 2 metros você tem uma limitação de 5 pessoas. Então, por exemplo, uma roda de conversa que não precisa ser da mesma família, você pode, então, estar, por exemplo, aqui no nosso prédio, volta e meia a gente desce, aí tem um vizinho, eu paro para conversar, mantenho o distanciamento, e essa reunião tem que ser limitada até um máximo de 5 pessoas. Então, ainda que se respeite o limite de 2 metros, não pode ter mais do que 5 pessoas numa roda de conversa. É literalmente cada um no seu quadrado. E poucos quadrados no mesmo lugar. Eu acho bem legal. Pensa que sonho de consumo. Então, isso que eu ia dizer, a Fernanda, nossa! Eu fiquei pensando se eu posso dizer como boa curitibana, eu acho ótimo. Deve ter bastante curitibano aí no Canadá, hein, gente? Deve ter um monte de curitibano, sensacional. Diz aquela frasezinha que rodou na rede aí essa semana, né? Curitibano não vê a hora de terminar o isolamento social para voltar aos 3 metros, que esse negócio de 1,5 é muito próximo. Muito bom, muito bom. Ai, meu Deus. Aqui eles, acho que é da cultura norte-americana, eles têm um respeito pelo espaço individual, que é algo já natural, né? Eles não são tão físicos e não tão calorosos, não chegam tão perto, então... Não se cumprimenta com um beijo no rosto, com um abraço. Aperto de mão, olha lá, agora não mais, né? Acabou agora nunca mais, né? Para toda a eternidade no Canadá, ninguém mais aperta a mão de ninguém, né? Porque agora veio a... Eu comentei esses dias, eu não sei se foi com a Karen, enfim, comentei com algumas pessoas que a maior ansiedade no momento é o retorno. Porque no retorno, as pessoas vão querer abraçar. Ai, que saudade! E daí vão querer abraçar. Isso já está me dando angústia, gente. Mas tudo bem, a gente tem que aprender a lidar. Você pode... Venha para o lado bom da força. Tem lugar para você no nosso sofá. Ai, meu Deus. Com o dólar do jeito que tá. Minhas amigas, com o dólar do jeito que tá, gente, para poder ir para o Canadá, tem que ficar uns 5 anos economizando agora. Porque do jeito que tá... Mas, enfim, eu tinha perguntado de vocês da renda se tem uma renda mínima, se alguma então, antes de falar
Antes de falar, já vou entrar nesse assunto de todas as ajudas, mas só mais 2 aspectos gerais do Covid. Então, a gente está na primeira fase de reabertura da economia aqui. Escalonamento. São 3 fases na nossa província. A primeira fase começou no dia 19 de maio, que foi semana passada, terça da semana passada. Que foi quando a gente voltou ao trabalho, inclusive. E nessa primeira fase voltaram o comércio com loja de rua, pet shop, obras e, deixa eu ver, eu anotei aqui... lugares para jogar tênis foram abertos. Os parques sempre estiveram abertos, mas você não podia estacionar no estacionamento fechado e não podia jogar nenhum tipo de esporte, mesmo que fossem esportes individuais, não podia. E daí no dia 19 voltou a abrir campo de golfe, quadra de tênis, esse é o nome. Mas ainda não está aberto restaurante, shopping, salão, dentista, nada disso. Só a primeira fase é só o comércio de rua, pet shop e lugares ao ar livre para fazer esportes. E alguns, não todos. A segunda fase a gente ainda não sabe quando vai ser a reabertura da segunda fase, e a terceira muito menos, nem o que vai reabrir. Então, meninas, e como é que estão as aulas aí? Tudo fechado. Online. Mas também não tem previsão de retorno para aulas? Não, também não. Algumas faculdades já decidiram, porque aqui as férias, o ano acaba agora, no final de maio. Então, agora em junho começariam as férias de verão e em setembro as aulas retornam para o novo ano letivo. Especialmente, eu posso dizer de faculdades e universidades, mais propriamente, muitas delas já decidiram que vão até o final do ano online, que não haverá aula presencial. Até o final do ano. As escolas públicas ainda não deram uma decisão definitiva, mas todo mês eles prorrogam por mais um mês. Então, até o final de junho, as aulas continuarão online. Então, eu tenho para mim que deve ficar até o final. Ficar até o final do ano. E agora, com a reabertura da primeira fase, o governador da província convocou, liberou os testes para todo mundo, para toda a população, e está convocando a população para ir se testar. Isso era outra pergunta que eu ia fazer para vocês. Como é que está a testagem aí, né? Se tem teste para todo mundo? Como é que está? Esse foi um dos requisitos da ministra da Saúde, que aqui a gente não tem presidente, né? Primeiro-ministro, e daí o primeiro-ministro tem no seu guarda-chuva vários ministros. Um dos requisitos da ministra da Saúde do Canadá foi que as províncias que começassem a reabrir a economia tivessem um nível de testagem bastante alto. E daí, pela quantidade de população na província, se tinha lá uma meta a ser atingida. Aqui na nossa província, precisava que se tivessem sendo feitos 19 mil testes por dia para poder abrir a economia. Então, foi uma luta do governador para conseguir chegar nesse número para que a província pudesse abrir. Então, hoje, se tem em média que estão sendo feitos 19 mil testes por dia, e na segunda-feira o governador veio a público dizer está aberto para até quem é assintomático. Ele falou, eu quero ver fila nos lugares de testagem, eu quero que todos vocês... Convocou a população para ir. A gente deve tem que marcar horário aqui na nossa cidade. Quem está fazendo é um hospital bem pertinho aqui, tem que marcar a hora, ligar e marcar. E a gente deve fazer, porque se é possível fazer, é importante. Né? E mesmo sendo assintomático, você pode transmitir também, né, o vírus. Exatamente. Então, esse é o panorama geral. Agora a gente vai para os auxílios financeiros, que são... É isso que o povo quer saber. Se a gente está rico no Canadá ou não. Se vocês já enriqueceram no Canadá, se já compraram a mansão de vocês, aí... Não, exatamente, não. Bom, então, assim, para todos os trabalhadores que perderam seus empregos, porque a economia fechou, né? Então, fechou tudo lá no dia 23 de março, só ficaram os serviços essenciais, que eram limitadíssimos. Para todos os trabalhadores que perderam seus empregos por conta disso, haviam 2 opções. Então, primeiro, o seguro-desemprego, que antes tinha uma série de requisitos, então você teria que ter trabalhado X meses para poder ter acesso. E a primeira coisa que foi feita foi cortar os requisitos, todo mundo poderia ter acesso ao seguro-desemprego.
Ato contínuo, o governo lançou... Não todo mundo, né? Ainda precisava cumprir alguns requisitos, mas diminuíram os requisitos, porque depois eles criaram outros para enquadrar todo mundo. E aí tinha algumas pessoas que ainda assim, com os requisitos menores, não se enquadravam no seguro-desemprego, que poderia pagar por até 4 meses o seguro-desemprego. E aí o governo lançou uma outra linha de auxílio, e aí nessa, absolutamente todos os trabalhadores que não se qualificavam para o seguro-desemprego se qualificariam. E aí, por 4 meses, a quantia de $2.000 por trabalhador. Então, se você se qualificasse para o seguro-desemprego, você pode receber por 4 meses os $2.000 pelo seguro-desemprego e depois, acabando esses primeiros 4 meses, mais 4 meses, o auxílio emergencial também de $2.000. Se você não tiver voltado ainda a trabalhar por conta do fechamento da economia ou algo por conta do Covid. Então, essa foi a resposta imediata, que funcionou muito bem. O governo lançou lá um portal, um site, as pessoas se cadastraram e ali, questão de 2, 3 dias depois do cadastro, o governo religiosamente passou a depositar o auxílio emergencial no valor de $2.000 por trabalhador. E esse auxílio, inclusive, para autônomos e tal, ou só para quem tinha carteira assinada? Como é que é esse? No começo foi só para quem tinha... Aqui não tem carteira, para mim é tão esquisito. Sério? Como que uma professora de Direito do Trabalho está convivendo com isso, gente? Nossa, mas é a primeira vez na vida que eu não entendo nada de regra de trabalho, me dá até uma gastura. Mas no começo abarcava só quem tinha formalmente um emprego, mas logo na sequência, nesse segundo projeto, nesse segundo programa, acabou abarcando também os trabalhadores autônomos. Daí, então, essa é uma primeira linha de auxílio. Fora isso, existe uma linha de auxílio do governo para estudantes. E aí, isso é para estudante universitário, então para quem está fazendo graduação, que não esteja recebendo esses 2.000 do auxílio-desemprego ou do auxílio emergencial. Esses estudantes que, de fato, só estudam e que comumente procurariam agora, nessa época de verão, os summer jobs. E que agora, por conta da economia fechada, eles não conseguem procurar, não têm acesso a esses empregos de verão que muitos usam para custear parte de seus estudos. Então, o governo lançou uma segunda linha de auxílio para os estudantes universitários, também por 4 meses, desde que eles não se qualifiquem para esses outros auxílios, não estivessem já no mercado formal, né? Então, eles estavam só estudando e pretendiam trabalhar no verão, não vão poder, e aí então pode aplicar e passa a receber $1.250 por mês, por 4 meses, e com um extra de $750 caso o estudante tenha dependente ou caso o estudante tenha alguma deficiência física. Então, para suprir os summer jobs que eles não vão poder, porque a economia está basicamente ainda fechada, né? Então, essa é uma segunda linha de auxílio aí para estudantes. Fora isso, tem um benefício para quem tem filho, são $300 por criança. É que esse benefício, desculpa te interromper, esse benefício ele já existe desde sempre. Então, quem tem filho recebe, claro, você tem que declarar a tua renda, então não se aplica para todos os canadenses, mas uma vez que você declare lá que você tem uma renda baixa, você tem direito a receber $300 do governo por filho. E aí essas pessoas que já teriam direito, já recebem mensalmente esse dinheiro, desde que começou o estado de emergência, passaram a ter direito a mais $300 por criança. Bom, então a gente está falando da lista enorme de benefícios que o governo, então, começou a distribuir, por assim dizer, nos períodos agora de pandemia. Então, a gente falou do benefício para quem perdeu emprego, benefício para o estudante universitário, o benefício para quem tem filho. Fora isso, tem uma linha de benefícios para os idosos, que é de $300, para cobrir os custos extras de entrega de medicamento e de serviços de pessoas para irem fazer compra no mercado, esse tipo de coisa, para a população idosa. Os trabalhadores da linha de frente, então, os trabalhadores da linha de saúde, receberam também um aumento de salário
Isso foi o primeiro-ministro, né, o Trudeau, que definiu que nenhum trabalhador da linha de frente, da área de saúde, poderia estar recebendo menos do que $2.500 por mês. O salário mínimo é 2.200, e ele definiu, então, que os trabalhadores da linha de frente teriam que ter um aumento, aqueles que não estivessem recebendo ao menos $2.500 por mês. Para também, de alguma forma, compensar aí quem está na linha de frente. Até eu acho importante só destacar isso, o valor do salário mínimo aí, porque às vezes Isso que eu ia dizer. $2.000, poxa, $2.000 hoje, né, é uma fortuna aqui no Brasil, mas a gente tem que comparar os custos de vida, enfim, a dinâmica é um pouco diferente, né? Completamente. Aqui o salário mínimo não é nacional, o salário mínimo é por província, cada província tem o seu salário mínimo e não é baseado no salário mínimo por mês, é pago por hora. Então, existem províncias em que o custo de vida é mais baixo e, por consequência, a hora de trabalho também é mais barata. A nossa província, ela não é a mais cara do Canadá, é a segunda mais cara, perde para British Columbia. Mas a nossa hora de trabalho é $14. E aí, se você fizer a multiplicação por 8 horas de trabalho por dia, assim por diante, vai lá para os seus $2.200. Mas uma coisa que eu e a Elô, a gente aprendeu desde que a gente chegou aqui, é que quando você começa a ganhar em dólar, que é o nosso caso agora, a gente tem que pensar dinheiro por dinheiro. Então, para nós, $1 é $1, porque a gente está ganhando em dólar, né? Claro. Então, é nesse sentido. Daí, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Além disso, a conta de luz está também com benefício. A gente tem usado muito mais a luz e tem pago muito menos do que a gente pagava. O governo também está subsidiando um pouco as contas de luz. Para as empresas, dependendo do tamanho da empresa e de alguns critérios, o governo está dando um empréstimo de até $40 mil, sendo que destes, 10 mil são dados, não precisa devolver, são perdoados desses 40. Fora isso... tem uma coisa que a gente esqueceu de colocar na lista, desculpa te interromper de novo. Logo, bem na primeira semana da pandemia, o governo canadense determinou que os bancos parassem de cobrar hipoteca. Então, ficou suspenso o pagamento de financiamento de imóvel. O financiamento de imóvel, as parcelas para pagar o financiamento de imóvel ficaram suspensas. Os bancos tiveram que renegociar e decidir como fazer, e ficou proibido também o despejo daqueles que não podem pagar aluguel. Então, até o final do estado de emergência, quem preferir, não é obrigatório, mas quem preferir não precisa pagar o financiamento da casa e ninguém pode ser despejado. Agora, se não pagar aluguel. Você não vai pagar depois, né? Você tem que pagar, mas você não vai não sofrer despejo. É isso que eu ia perguntar, mas não é que a dívida seja perdoada. Você vai ter que pagar isso em algum momento lá para frente, né? Exatamente. Até porque, né, gente, não existe almoço grátis, né? É isso. O que foi, não se chegou a nenhum, algumas províncias tiveram aqui no Canadá, e aí, nesse sentido, foi o governador da província que decidiu dar algum tipo de ajuda no pagamento de aluguel para particular, como nós, por exemplo, que pagamos residencial. Aqui na nossa província não teve, a orientação foi de que a gente conversasse com o locador. Nós até conversamos para ver o que seria viável fazer, e daí a resposta foi muito engraçada. Quanto você gostaria de pagar por mês? E daí, lá no final, acabado todo o estado da Covid, a gente teria que pagar a diferença, obviamente. Pagar a diferença. Mas a resposta foi muito engraçada. Então, ok, quanto seria viável para você? Quanto você pode pagar? Então, a gente acabou não usando, ainda bem, mas era uma opção. Então, há a possibilidade de negociar também a questão do pagamento do aluguel. E daí, fora isso, o aluguel comercial tem uma ajuda do governo, então o locador tem que aplicar para o governo federal, e aí o governo paga 50% do aluguel comercial para o locador. O próprio locador amargura 25% de prejuízo e o locatário paga 25% do que vinha pagando. Porque os locais estão fechados, os restaurantes, as coisas estão tudo fechado, né? Algumas coisas estão abertas para delivery, take out, mas mesmo assim.
Então, o governo banca 50%, o inquilino 25% e o proprietário do imóvel amargura 25% do valor do aluguel, para dar um auxílio aí para que as pessoas, para que os pequenos comércios possam não quebrar nesse período e tentar se reerguer de alguma maneira. Ainda que a gente já viu alguns lugares fechando. Já tem alguns lugares avisando que não abrem as portas de novo. Isso. Na verdade, a crise é mundial, né? A perspectiva de recessão econômica é mundial. É mundial, né? Não é só no Brasil, é no Canadá, Estados Unidos, enfim. Infelizmente. Daí, fora isso, a gente recebeu um desconto no seguro do carro. Olha. Voluntariamente, a empresa entrou em contato com a gente, e não só com a gente, como com todo mundo, e por 3 meses o seguro do carro está bem mais barato, porque está todo mundo rodando menos, porque ninguém está trabalhando. Então, eles voluntariamente... É que aqui o seguro é calculado não só pelo modelo do carro, mas mais pela distância que você percorre. Porque é muito comum... Né? Como? É um seguro obrigatório. Isso. Você não compra carro, não tira o carro da loja se não tiver o seguro. É caríssimo, o seguro aqui não é barato, o seguro de carro pesa no orçamento mesmo, o seguro bem, bem caro, mas é porque especialmente o que eles estão preocupados aqui é com o dano contra terceiros, então é por isso que encarece muito o seguro, a preocupação deles é o motivo pelo qual é obrigatório ter o seguro do carro, só que aqui no Canadá é muito comum que você mora numa cidade e trabalhe na outra. Isso acontece, eu faço isso, a Elo agora começou a fazer também, mas isso é o dia a dia do canadense. Então, quanto mais quilometragem rodada, maior é o preço do seguro. Então, como as pessoas não estão se locomovendo, o preço do seguro abaixou por 3 meses. E aí, o último foi que o governo lançou agora um sistema de recapacitação dos profissionais de turismo e hotelaria, porque são os profissionais que estão sendo fortemente impactados, e aí, então, o governo lançou um programa de recapacitação nas skill trades, que é para a pessoa aprender uma... É como profissão, não é regulamentada. Eletricista, encanador... Uma nova profissão, uma nova atividade profissional. Então, esses cursos estão subsidiados pelo governo e qualquer profissional da área de turismo e hotelaria que queira fazer um desses cursos para se recapacitar, para mudar de área, o governo está subsidiando esses cursos de recapacitação. Fora isso, tem mais 3 assuntos que são trabalhistas, que a Débora vai falar, que é aqui. Eu que vou falar? Direito do trabalho tem que ser você, ué. Ai, gente, vou falar, viu, que eu não entendo mais nada de direito do trabalho. Mas, enfim, uma das primeiras coisas também, um dos primeiros programas também que foi lançado pelo governo federal foi um subsídio salarial para fazer com que os empregadores mantivessem os seus empregados empregados. Então, para evitar que a maioria fosse mandada embora, eu não vou saber dizer quais são os números agora, mas no primeiro mês de pandemia já se sabiam que eram 3 milhões de pessoas que tinham aplicado para o benefício já na primeira semana em que a economia fechou. Que perderam seus empregos. Então, num país com 37 milhões, 3 milhões na primeira semana, né? Então, o governo veio já com essa medida para tentar com que os empregadores mantivessem no quadro de funcionários a maior quantidade de pessoas possíveis. E, com isso, eles estão pagando 75% do salário dos empregados. Claro que as empresas precisam comprovar alguns requisitos que o governo está exigindo, como, por exemplo, que você tenha perdido 30% pelo menos do seu rendimento, porque, claro que existem empresas que estão lucrando muito, então você pega aqui, eu não sei dizer no Brasil, mas aqui no Canadá, a Amazon está contratando gente para trabalhar, porque sim, as empresas que estão no comércio eletrônico, enfim, Rappi, essas empresas de delivery, tudo. E esse subsídio, desculpe então, amor, é também para estimular a recontratação conforme a economia está abrindo. Então, fechou, legal, você está sem ter emprego, você está ganhando o auxílio do governo. E aí, quando acontece a primeira fase de reabertura, a tua empresa vai reabrir, a tua empresa, para te recontratar,
pode aplicar para e o governo paga 75% do salário, a empresa paga só 25% do salário. E assim você sai do auxílio emergencial, que era como um seguro-desemprego, e você passa a receber pela tua empresa, que na verdade está recebendo 75% do teu salário do governo. E 25% ela está pagando do bolso para, enfim, para tentar fazer com que a reabertura da economia as pessoas sejam chamadas de volta a trabalhar, né? Além disso, só a título de curiosidade, a forma, então eu e a Elô, nós estávamos com o nosso contrato de trabalho andando por, a Elô faz um ano já, né? Um ano, eu faço um ano semana que vem na mesma empresa, mas e aí no dia 21 de março, nós recebemos a comunicação que a empresa ia nos dar layoff. E o layoff nada mais é do que a suspensão do contrato de trabalho. Na verdade, existem duas formas de layoff, pode ser temporário ou definitivo. Se for definitivo, acabou o contrato de trabalho, obviamente. No meu caso, de Elô, foi temporário. E por assim dizer, um término do contrato, mas o contrato de trabalho fica suspenso na medida em que o empregador pode a qualquer momento te chamar de volta. E é interessante porque a questão da suspensão, interrupção ou finalização do contrato de trabalho sempre gera confusão. E aqui no Canadá eles nem entram nisso. Então, como se eles dizem que o contrato de trabalho ficou pausado. E durante esses 2 meses que nós ficamos em casa, o nosso empregador continuou pagando os nossos benefícios. Então, aqui, algumas empresas oferecem, daí com um valor muito barato, alguns tipos de benefícios, como, por exemplo, no Brasil existem empresas que também oferecem plano de saúde, benefício dentário, assim por diante. Então, a gente tem esses benefícios, nós pagamos algo em torno de $75 cada uma, e eu sou dependente de Elô e vice-versa. Para óculos, para dentista, para massagem, para fisioterapia, para tudo que a saúde pública não remédio, então você usa para remédio, para várias coisas, é bem bom, e o valor é bem razoável, e eles ficaram pagando, então esses 2 meses eles pagaram os nossos benefícios. A gente ainda não sabe se eles vão descontar agora, quando vier o mês que vem, mas eles a surpresa, não, Lerite. Exatamente. E a última questão é uma novidade, foi o primeiro-ministro na segunda-feira, ele fez um anúncio, ainda não é uma medida definitiva, porque ainda precisa ser debatido entre o primeiro-ministro e os governadores, porque me parece que é uma decisão que tem que ser feita por legislação estadual, por assim dizer, mas a ideia do primeiro-ministro é que, bom, aqui no Canadá a gente tem direito, por lei trabalhista, nós temos direito a 2 faltas por ano por motivo de doença sem desconto no salário. Então, por 2 vezes você sick day, você faltou, não pode trabalhar porque está doente, a empresa não vai te descontar. São só 2 por ano. E agora o primeiro-ministro veio com a ideia e vai discutir com os governadores para instituir por lei 10 dias. Porque ele não quer que os canadenses estejam preocupados, ele acredita, e isso veio do discurso dele, que muitos empregados vão começar a mentir, que não estão doentes, ou não contar que tem alguém em casa doente, porque não querem deixar de receber o salário, não podem deixar de trabalhar. Então, isso é bem importante. E outra coisa que eu esqueci mas isso só para suspeita ou confirmação de Covid, não para outras doenças. Para qualquer doença? Os 2 dias por lei são para qualquer doença, é determinado. Me parece, Fer, que é geral, que vão ser 10 dias que vão ser instituídos para qualquer, não só para o Covid, mas para qualquer doença. Agora, não veio a legislação ainda, não sei como é que os governadores vão seguir nessa linha e se vai ser só pro Covid ou não. E uma última coisa que me veio agora na cabeça, que a gente esqueceu de comentar no começo, esse seguro-desemprego e auxílio emergencial, esses 2 programas que vieram logo no começo da pandemia, eles são aplicados também não só ao trabalhador que perdeu o emprego ou ao trabalhador que, por eventualidade, ficou doente e teve o Covid.
mas também aquele que teve que ficar em casa cuidando de alguém com o Covid. Sim. Então, isso achei bastante interessante. Muito bacana. E aí, a última informação para fechar tudo isso, que eu fui buscar hoje de tarde, porque a gente fica impressionadas, esses auxílios que eu mencionei foram só os que eu lembrei que deviam ser mais relevantes, mas teve auxílio para trabalhadores da área da pesca, teve auxílio para a comunidade indígena, que são as First Nations, teve auxílio para vítimas da violência doméstica. Então, cada dia e daí a gente se impressionando, né? Meu Deus, quanto dinheiro tem esse país, quanto dinheiro tem esse país, porque aonde é que está indo esse rombo? E aí eu fui hoje buscar, e na verdade não é que o Canadá estivesse gastando da poupança, não é que o Canadá tivesse todo esse dinheiro. O déficit público, a projeção do déficit público para este ano fiscal no Canadá vai ser de 260 bilhões de dólares de déficit. Então, uma série de auxílios, uma série de dinheiro para tudo que é lado, mas não é que está saindo de uma poupança que o Canadá tinha, porque o Canadá é muito rico. Claro que há de haver uma projeção de que a economia dá conta, de algum modo, de recuperar esse déficit. Mas é uma opção política e eles estão gastando por uma opção política e sei lá, econômica de alguma maneira, mas não estão gastando de uma poupança que eles tivessem, né? Então, um déficit de 260 bilhões é o que é projetado. Eu imagino que eles devam ter algum tipo de projeção de que, com a retomada e reabertura da economia, esse déficit seja facilmente suprido, sei lá. Facilmente, não sei, mas há uma discussão bem grande de que não vai ser um retorno financeiro em cima de imposto, em cima de taxação para o cidadão. Então, a nossa prefeita da nossa cidade publicou hoje que existem vários prefeitos da região já entrando em contato com o governo federal e com o próprio governo da província para tentar que o repasse de dinheiro e para que de alguma maneira se possa saldar esse déficit público não venha por meio de novos impostos. Porque, vamos ver. Qual é a receita? Não sei. Não se sabe. Ninguém sabe. O mundo não sabe. Canadense. É a pergunta de $1 milhão, né? A solução para isso. Eu acho que para matar uma curiosidade também que é importante, sistema de saúde. Sim. Sim, diga. Como é o sistema de saúde? Tudo? De saúde do Canadá. Então, é completamente diferente, né, do que a gente tinha de experiência no Brasil. Então, aqui, a primeira coisa, quando você passa a ter acesso ao sistema público de saúde, você deve procurar um médico de família. E esse médico de família vai ser o teu contato mais frequente. A gente, quando chegou, procuramos uma médica de família, não gostamos dela. A gente achou que ela mal nos ouvia, ela não pediu exame nenhum, ela não encostou na gente, não fez um exame, a gente não gostou. Ficamos os primeiros, 6 meses de Canadá com ela, até que a gente achou que tinha que trocar de médica de família. E aí começamos a procurar indicação, achamos uma outra médica de família. Detalhe que não é fácil achar médico de família aceitando novos pacientes aqui no Canadá, porque eu não tenho certeza, mas eles têm um limite do que eles podem aceitar, e o Canadá hoje recebe uma quantidade muito grande de imigrantes. E eles precisam de médicos, então tem pouco médico para a quantidade de gente chegando, por assim dizer. Então, às vezes você tem que ir para uma outra cidade para achar outro médico de família. Mas agora a gente acertou, achamos uma boa médica. Daí a gente achou uma ótima médica de família, e aí então tudo começa por ela que define todos os teus exames fisiológicos básicos. Então ela pediu para a gente fazer uma bateria de exame de sangue, pediu para a gente fazer um raio-x do pulmão, conversou sobre os exames ginecológicos, que ainda não era o caso, porque é uma orientação diferente aqui. Aqui é de 3 em 3 anos, não é uma vez por ano. O Papa Nicolau e os exames ginecológicos em geral. E aí, então, enfim... Mas é tudo público, todos os exames que eu fiz, mamografia, fiz ultrassonografia mamária, fizemos todos os exames de sangue, raio-x de pulmão, e é tudo gratuito. A questão é que esses exames não são exames tão caros, por assim dizer,
mas, por exemplo, eu preciso fazer uma ressonância magnética no meu joelho e não há previsão. Já havia Agora com Covid. uma previsão de ser feito em 6 meses, por assim dizer, e agora com o Covid não tenho nem ideia de quando vai ser. E é uma adaptação, se você quer um sistema público de saúde universal, se você quer que todo mundo tenha o mesmo tipo de assistência, tem que se adaptar. E aí, a partir da tua médica de família, se ela descobrir que você tem, ela pode receitar uma série de remédios, enfim, ela pode cuidar ali no dia a dia, mas se ela descobrir que você tem alguma necessidade específica, ela que te referencia para um especialista. Você não acessa o especialista porque você quer acessar o especialista. E aí, uma vez ela te referenciando para o especialista, você entra numa fila, dependendo da gravidade do teu caso, e o especialista vai entrar em contato com você, e aí você vai ao especialista. A gente não precisou ainda ir no especialista. Mas eu achei engraçado, Débora, você falou, né? Vocês falaram, se você quer um sistema universal de saúde, tem que se adaptar, né? E aqui no Brasil a gente tem a questão do público e do privado, e aí não tem a opção, né? Se você precisa de um exame, assim, você fica na dependência do público pelo tempo que for necessário. Tem muita gente que vai para os Estados Unidos. Quem tem dinheiro, quem tem dinheiro e está disposto a pagar o que os Estados Unidos cobra, vai fazer 3 horas de carro, atravessa a fronteira e faz uma clínica em Niagara. Mas, teoricamente, a gente já ouviu vários relatos de que, dependendo da gravidade do caso, o acesso ao especialista e ao exame, e às cirurgias eventualmente necessárias é rápido. Mas se não é um caso urgente, se é uma dorzinha que você tem no joelho, como tem minha esposa... Dorzinha porque não é em você, né? Dorzinha! Vê se eu posso com isso. E aí, guria? Essa dorzinha aí a gente já conhece. Ela faz um tempo já que a gente... Eu me lembro dessa dorzinha, hein? Então, você espera. Faz, sei lá quanto tempo que eu tô com essa dor no joelho. Mas enfim. Daí a espera. E agora, em épocas de Covid, esqueça, né? Então, agora que eles estão começando a retomar as cirurgias mesmo as afetivas, como cardíacas e tratamento de câncer, ficaram todos parados. Então, era emergência. Que coisa, né? Que coisa diferente, né? Completamente. É uma adaptação. Diga, Fer. Não, o fato é que de todas as projeções que cada uma de nós fez para esse ano, em nenhuma delas havia algo parecido com o que nós estamos. Meu Deus! Nossa, onde é que tá aquele... Onde é que tá lá aquele negócio lá? Metas. As metas. Eu juro, eu vou voltar a fazer meta, porque eu não pus meta para esse ano, eu não queria. A culpa foi sua, Fernanda, que não estabeleceu meta para este ano. É isso aí. Metas desse ano. E Fer, vamos ver para você depois a história da consulta psicológica. Eu acho que é uma consulta mesmo, mas a gente vai ver depois te conto. Eu não tenho certeza também se é uma consulta ou... Mas eu acho que sim. Mas meninas, bom ter notícias de vocês, saber que foi ótimo. Bem, conhecer um pouco da realidade, né? Porque muitas vezes as notícias chegam desencontradas, chegam de forma torta aqui no Brasil, então é bom saber da vivência mesmo de vocês, né? Tenho certeza que os alunos vão gostar de revê-las, de ter notícias. E fiquem bem, assim, né? A gente vai continuar falando aí, mas obrigado por participarem desse nosso primeiro diálogo aqui. A gente adorou o convite, adoramos. E se tiver mais coisa que a gente possa contribuir, estamos sempre aqui. Sempre tem. A gente vamos só vocês tem uma ideia aí, manda que a gente roda. Só não pode muito ser bom. Não, eu só faço se for jurídico. Que vexame. Que nada, meninas, vida nova, outra realidade. Mas foi muito bom ver vocês. Muito obrigada, viu? Bom saber que vocês estão bem. Bom mesmo. Fiquem bem vocês. Um abraço virtual. Menos da Fernanda, que não gosta. A Débora vai lembrar da história do abraço, né?
A Fernanda não ganha abraço. Beijo, meninas. Beijo. Beijo. Tchau.